Fala galera, beleza? Professor França na área, aqui do Colégio Nobel, para a gente dar um pontapé num novo projeto. Esse projeto vai ter o nome de Entre Nós e ele vai ser um podcast aqui do colégio para a gente discutir temas que são relevantes para provas, para vestibulares, para a gente trocar uma ideia com várias pessoas das mais variadas áreas sobre temas pertinentes para nós, certo? Então hoje a gente vai começar com o tema sustentabilidade, que é muito importante, cai bastante. E o professor Jerry está aqui para falar com a gente. Olá galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então, Jerry, como é que a gente fala? Essa ideia da sustentabilidade, da onde que vem essa ideia? O que é essa ideia? Bom, França, a ideia não é muito nova. A prática eu acho que é mais nova do que a própria ideia e a necessidade também é mais nova. Mas se a gente for colocar em questão temporal, acho que a década de 80 ela é bem marcante, né? A Gro Harlem Brundtland, que era a primeira-ministra da Noruega, ela propôs uma alternativa para não mudar radicalmente o capitalismo, mas também pensar na sustentabilidade, ou seja, pensar no meio ambiente. Como conciliar as duas coisas, né? Então ela pensou no conceito de sustentabilidade, que quer dizer consumir hoje com racionalidade, para não comprometer o padrão de consumo das próximas gerações. Então, galera, não é que eu não vou consumir, não é uma questão preservacionista. É uma questão conservacionista, é como eu vou usar, né? Então, usar com racionalidade hoje para não comprometer o padrão de consumo das próximas gerações. Ou seja, está adequada à realidade capitalista também, que pressupõe o consumo e o objetivo é o lucro, né? Interessante que isso daí a gente vê já faz um tempo, já falando sobre essas coisas, né? Se a gente for pensar aí na história, a gente tem pontos que acaba sendo importante até sobre essa questão de produção, né? No século XIV a gente teve uma grande crise climática na Europa que causou uma série de fome, principalmente na Europa setentrional, e o pessoal disse que foi exatamente por causa disso, porque você teve um grande desmatamento para a produção, porque é aquele modo de produção feudal que a gente tinha, ele precisava de mais terra, e acabou-se que você destruiu ali uma boa parcela das árvores e das florestas da Europa, o que causou uma grande chuva naquela época. Uma chuva que, como não tinha mais as árvores próximas aos rios, acabou causando um assoreamento. Então, de um lado você tinha enchentes e do outro você tinha seca. Então, assim, é lógico, não é bem a questão de sustentabilidade na ideia atual, mas você tem um conceito de preservação, pelo menos essa primeira ideia que a gente estuda, é lógico. É uma coisa que surgiu agora, mas foi um princípio que a gente tem, né? É que quanto mais o tempo passa, mais a sociedade fica integrada, né? Então a gente não sabia dessas coisas. E aí com a comunicação e transporte nós ficamos sabendo. Então se era um problema local, passa agora a ter uma conotação cada vez mais global. Ou seja, dentro do ciclo da poluição, que a poluição é um dos problemas ambientais mais severos de hoje, nós temos a emissão, nós temos a dispersão, nós temos a recepção e nós temos a deposição. E no meio de tudo isso, a transformação. Ou seja, nem sempre aquele que sofre com a questão ambiental é o causador daquele problema, pode ter vindo de fora. Como isso aconteceu mais recentemente, a partir da década de 90, nós começamos a discutir mais agora, intensamente, esses assuntos, mas não são novos, são antigos, né? Na década de 70, por exemplo, a ONU ela propôs uma reunião de cunho internacional, as chamadas Conferências sobre o Meio Ambiente. Cria inclusive um braço esticado, um mecanismo chamado PNUD. PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e junto com ele o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então a preocupação da ONU era justamente dar uma conotação não local, mas uma conotação global, de que o problema fosse de fato resolvido globalmente. Então isso aconteceu em 1972 em Estocolmo, a primeira reunião. Mas por que ela não deu certo? Porque cada um tem um lado, né? Numa guerra o que se perde, a primeira coisa é a verdade, né? Aí nós temos os zeristas, representados pelos países ricos, e os países em desenvolvimento, os chamados países subdesenvolvidos. Qual era a proposta dos ricos? Um crescimento zero em prol do meio ambiente. Maravilhoso, lindo, né? Mas crescimento zero para você, pobre, não para mim. Mas é mais ou menos assim, eu enriqueci, degradando, não cometo o mesmo erro que eu cometi. Portanto, eu permaneço rico e você permaneça pobre.
E o que os pobres falaram? Não, nós queremos crescer a qualquer preço e a qualquer custo. E de fato, eles cumpriram o que prometeram, ou parte deles, entre eles a China. Hoje é um dos maiores poluidores do mundo, porque cresceu rapidamente em termos econômicos também. Que é a China, se eu não me engano, hoje, junto com os Estados Unidos, é os únicos que não estão interessados, né, na questão da preservação, da questão do... Teve um tratado que eles não assinaram, não foi? Que eles acabaram... É que você tem essas reuniões, as reuniões acontecem normalmente a cada 10 anos. Mas 10 anos é muita coisa, não é muito tempo, né, gente? Para você se arrepender daquilo que você fez ou principalmente daquilo que você não fez, né? Então, o que a ONU sugeriu? A partir de 1985, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião a cada 1 ano, que eles chamam de COP. COP é uma comissão das partes, ou seja, vamos discutir um tema específico, depois a gente coloca um tema maior na discussão dos 10 anos. Então, aparece a cada ano uma COP, ou seja, uma emergência, um assunto. E aí tem países que vão assinar, não é? Por exemplo, a COP 25, a COP 23, a COP 24, né? O Tratado de Paris, por exemplo, que versa sobre a redução da emissão dos gases do efeito estufa. Só que qual o problema? Como é que eu vou reduzir a emissão dos gases de efeito estufa se a minha indústria está baseada no consumo de combustíveis fósseis? Esse é o grande problema, né? Quais são os 2 países que mais têm reserva de carvão mineral no mundo, gente? Vocês lembram? A China e os Estados Unidos. Quais são os países mais industrializados do mundo? China e Estados Unidos, né? Então, para eles se livrarem de combustíveis fósseis ainda vai demorar algum tempo, por isso é uma resistência. Para nós brasileiros é muito mais fácil assinar um tratado desse, porque nós somos uma referência mundial na produção de combustíveis renováveis. Haja visto o tamanho do Brasil, dimensões continentais, e a posição geográfica que ele ocupa favorece não só a produção de energia, mas agora o plantio da energia. Nós podemos plantar o etanol, podemos plantar o biodiesel. Olha a chance que o Brasil tem, outros países não têm a mesma possibilidade geográfica, física, né? E legal de pensar também, aí, voltando para a história, a questão da Revolução Industrial, que eu acho que foi um momento de maior preocupação que a gente teve. Pelo menos nesse crescimento de produção de poluentes, se eu não me engano, foi um dos piores momentos que a gente tem. Eu li algumas vezes que nesses 300 anos que a gente tem de Revolução Industrial, o homem não poluiu tanto quanto ele poluiu nesses 300 anos que a gente fez a Revolução Industrial. A ideia, inclusive, de combustíveis fósseis, aquele conceito de você precisar do carvão para fazer a máquina funcionar em busca dessa produção mais alta é fundamental, né? Que a gente acaba vendo aí uma necessidade, que inclusive o carvão mineral foi o principal produto que a Inglaterra tinha, né, na Revolução. E com a Revolução Industrial nós temos uma passagem, uma mudança também da onde a população vivia, né? Se ela vivia no campo, ela passa a viver no outro ambiente, que é o ambiente do espaço urbano. E o espaço urbano é uma sociedade de consumo, é uma sociedade monetária. Aquilo que eu precisava, talvez eu pudesse produzir no campo, mas na cidade eu não posso. Então aquilo que eu necessito eu preciso comprar, né? E as necessidades são outras, são múltiplas dentro da cidade, e há sempre na sociedade um estímulo do consumo. Porque se os animais vivem de instinto, nós, seres humanos, vivemos de instintos e de estímulo. Nós somos estimulados a comprar, não é? Eu sempre digo, né, gente, que uma propaganda nunca vende, não é, o produto. A propaganda vende a ideia. Se você comprar a ideia, você vai na loja e materializa. E aí nossa corrida incessante trocar o velho pelo novo. Então vamos imaginar, né, França, no período artesanal, né? Eu sempre brinco, vou usar meu inglês britânico com vocês agora, né? Time is money, né? Tempo é dinheiro por quê? Porque eu levava 1 mês para fazer um tapete. Então eu colocava no valor do meu tapete o fruto do meu trabalho de 1 mês todo. Então se eu produzo um tapete a cada mês, eu produziria no ano 12 tapetes. Eu precisava reunir 12 pessoas apenas interessadas em comprar o meu tapete, não é? Mas agora eu produzo com a máquina um tapete a cada hora. Então, quantos tapetes eu produzo por dia e por mês? Quantos eu vou ter que arrumar de gente para comprar os tapetes que eu produzo? Ou seja, eu preciso estimular você a ter a necessidade de comprar os meus tapetes. Então, com a Revolução Industrial, o que acontece? Eu produzo mais em menos tempo. Então, qual é a necessidade? Vender mais em menos tempo. Por isso, nós estamos numa sociedade não mais de consumo, uma sociedade consumista. Quem daqui já trocou o velho pelo novo, mesmo velho não estando tão velho? Quem daqui estimulou numa propaganda de Maringá Liquida,
uma propaganda de a etiqueta vermelha, liquidação, promoção, queima de estoque. Nós somos estimulados a comprar. E a compra e a produção tem sempre uma consequência, que é justamente as questões ambientais. Então, galera, eu queria que vocês refletissem um pouquinho agora e pensassem comigo. Quanto de água eu consumo por dia para satisfazer a minha necessidade? Será que é a quantidade exata? Não, sempre mais do que você necessita. Quanto de alimento eu ingiro ou produzo, que na verdade é uma necessidade minha? Não, é mais do que a minha necessidade. Então imagine quanto de recursos você consome por dia. É muito, é o que nós chamamos de pegada ecológica. Então você tem uma pegada ecológica cada vez maior e nós medimos a pegada ecológica em hectares. Então quanto você vai necessitar por dia? E aí o que acontece? Você consumiu naquele dia e a natureza naturalmente vai repor aquilo que você consumiu. Se você consome menos, a reposição é muito mais fácil. Se você consome mais, a reposição vai ser mais difícil. Então nós temos uma capacidade ecológica para uma pegada ecológica. O que é a capacidade? É como o planeta se regenera daquilo que você consumiu. E eu pergunto a vocês e a todos vocês, Você acha que nós estamos consumindo menos para o planeta repor mais ou o contrário? Estamos, infelizmente, consumindo num ritmo muito acelerado, onde o planeta não consegue mais repor aquilo que nós estamos consumindo. Portanto, vai faltar no futuro próximo alguns recursos que são essenciais para a nossa vida. Aí a importância da sustentabilidade. Não é deixar de consumir, é sim consumir com racionalidade hoje, para não comprometer o padrão de consumo das próximas gerações. Tem uma pesquisa que diz que os Estados Unidos, se todo mundo consumisse como os Estados Unidos, a gente tinha que ter 6 planetas Terra. Eu acho isso uma coisa... Porque é o exemplo maior de consumismo, Se você for... Bom, França, você é um pouquinho maior do que eu. Só um pouco. Um grande professor de história, o maior professor de história que eu conheço. E aí a pergunta é, se nós somos gafanhotos. Nós somos gafanhotos, todos nós somos gafanhotos. O que o gafanhoto faz? Ele come toda a lavoura, depois vai para uma outra lavoura. Então a pergunta é simples, o que você, o que eu, o que nós fizemos em prol do planeta até hoje? Absolutamente nada. Desde que nascemos, nós começamos a consumir. E nós consumimos desde então. Eu sou um gafanhoto, um pouco mais velho que você, eu consumi um pouco mais que você. Muito bem. Mas o que eu repus do planeta? Nada, eu só consumi. Só que tem um detalhe importante, A gente não tem uma outra lavoura para consumir, a gente não tem um outro planeta, é esse planeta que nós temos. Então, por isso, é grande necessidade de ter a racionalidade, o chamado desenvolvimento sustentável. Mas por que é difícil o desenvolvimento sustentável? Porque é mais difícil que o desenvolvimento sustentável é o envolvimento sustentável, as pessoas se envolverem com a causa. Porque os olhos não vê, o coração não sente. Quando não falta água, você não dá muito valor à água, mas quando ela começa a faltar, aí você dá valor. Então hoje nós estamos vivendo aí uma crise sem precedentes no Rio Grande do Sul. Claro, foi um acontecimento atmosférico, foi uma coincidência atmosférica, um encontro de massas de ar que normalmente não se encontram, mas a pergunta é essa, a ação antrópica contribuiu também para aumentar o desastre que ocorre no Rio Grande do Sul? Com certeza, não respeitou o limite da natureza, não respeitou as matas ciliares, são aquelas florestas que ficam na margem do rio, colocou bairros em lugares impróprios, tanto que agora a reconstrução do Rio Grande do Sul vai se dar em trocar cidades inteiras de lugar, trocar bairros inteiros de lugar, a chamada urbanização verde. Eu poderia ter feito essa previsão antes, não esperado o que ocorreu no Rio Grande do Sul. E aí eu lanço uma pergunta a todos vocês. Vocês acham que no Rio Grande do Sul aconteceu uma crise ambiental ou um colapso ambiental? Pensa um pouquinho, reflita comigo. Crise é uma coisa inesperada. É quando eu não espero, mas a coisa aconteceu e eu não tinha feito nenhuma prevenção para me proteger daquilo. Não, eu sabia que ia acontecer em algum momento, por todo o mal que eu fiz naquela estrutura, naquela organização inadequada para aquele espaço. Então nós temos um colapso, porque era uma crise anunciada. E aí nós devemos cobrar de quem? Do poder público, seja ele municipal, estadual ou ele federal. E da população também, que é parte consumidora de tudo isso, você vê? A gente não pode mais tratar dos assuntos ambientais de forma espacial, de forma local, de forma individual.
é sempre de forma global. Temos responsabilidades. Todos nós somos envolvidos no sistema. Exatamente. E eu acho que todo mundo tem que pensar nessa sustentabilidade para poder fazer o mínimo possível, né, Jé? Para a gente conseguir ter um ponto importante. Galera, agora eu acho que é um chute, tá? Mas eu acho que alguma coisa de clima vai aparecer na prova. Mudanças climáticas está muito em evidência, né? Uma coisa que acontece nas crises é a população ter uma unidade maior, uma união que a gente havia perdido, né? Então a sensação do público ele aumenta muito nessa relação, né? Então nós temos ajuda humanitária, né? De produtos de higiene, de água, de alimento, de dinheiro até. Então é um momento grande dessa união, dessa pacificação da população brasileira. Isso é importante. Então talvez também seja uma motivação de prova essa unidade que se dá, essa ajuda que o brasileiro tem quando acontecem crises ambientais como essa. E é claro que é cada vez mais pertinente agora também, mesmo que em outubro nós temos eleições municipais. É a hora da população se politizar cada vez mais. Não pensando no político, né, mas na política, né, a importância dela no nosso cotidiano. E as leis, né, que vão ser feitas serão cumpridas ou não? Quem vai estabelecer essa lei? Quais são os seus interesses? Olha o quanto é importante esse momento de discussão. Então eu acho que para repensar as questões ambientais, a degradação ambiental na participação do homem na ação antrópica, o que nós pensamos globalmente, como é que nós agimos localmente, né? Essa questão da união que o brasileiro teve, o Brasil todo se unindo, né, em prol do Rio Grande do Sul, né? Estamos ainda nessa ajuda, nessa corrente, né, positiva aí que eles possam se reconstruir o mais rapidamente possível e agora, de fato, ficar cada vez mais presente nas questões das políticas públicas, a importância das políticas públicas ou para resolver os problemas ou para se antecipar a esse problema, porque de fato eles não ocorram. Porque as chuvas sempre irão existir, não é? Maior ou menor intensidade, elas ocorrerão. Então o que a gente tem que fazer? Se precaver dessas ocasiões. Tomar o máximo cuidado. E essa coisa do povo se unindo, acho que depois da pandemia a gente perdeu um pouco dessa questão do contato. Acho que foi bem importante. Acho que é uma coisa legal da gente perceber o quanto que essa questão da busca por um olhar pelo outro tá voltando aos poucos. E eu acho também, né, França, né, galera, que esses acontecimentos são importantes para a gente não esquecer que as melhores coisas do mundo não são coisas. As melhores coisas do mundo são pessoas. A gente está falando de pessoas, né? As coisas materiais a gente recupera. Eu sei que é difícil, mas isso pode acontecer. Mas as pessoas que se foram não recupera mais um ente querido, né? Uma pessoa próxima de você. Até seu animal de estimação também, que sofreu, desapareceu. Então, tudo isso é uma comoção. Então, a gente tem que pensar agora, de fato, nessas pessoas, nas relações pessoais que se estabelecem. Claro que nós temos também noticiário de pessoas cometendo crimes agora, nesse momento, e aproveitando esse momento para cometer crimes. Mas é natural da sociedade humana também. Isso acontece no Brasil, mas acontece em qualquer lugar do mundo, não é tipicamente do Brasil. Isso é típico da pessoa, do homem, do ser humano. Miséria humana. Pois é, infelizmente. Então você vê quantos assuntos nós temos que pensar agora, nesse momento, né, de tantas perturbações climáticas. Nós tivemos seca na região amazônica, Nós tivemos chuvas excessivas no Rio Grande do Sul, né? Então nós tivemos eventos assim muito contrastantes. A Amazônia é tipicamente chuvosa, ficou seca, né? O Rio Grande do Sul não é para chover tanto, mas choveu demais. Nós tivemos na Europa, o verão passado, 45 graus de temperatura, sensação térmica de 52 graus. Para a Europa é muita coisa. Nós tivemos neve de 2 metros na primavera nos Estados Unidos. Então isso indica que alguma coisa está fora, como diz o Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem, né? Está fora da ordem mundial. Acho que é isso, Jé. Obrigadão. Terminar por aqui. Abraço, galera. Até mais. Abraço, bons estudos para vocês. Até a próxima.